Nós vamos dar continuidade à segunda parte do sermão do domingo. Quantos lembram aí da palavra que o Senhor colocou em nosso coração, promovendo a autolibertação? E hoje nós vamos aí na parte 2 dessa ministração da palavra do Senhor. Gostaria que você, por gentileza, colocasse o seu telefone no modo avião, colocasse aí no mudo, se você faz uso do seu telefone para acompanhar a palavra, para a leitura da palavra, amém, glória a Deus. Fique à vontade, mas coloque no silencioso para que nada roube a sua atenção nesse momento. Amém, igreja? Gostaria que vocês participassem comigo desse momento de ministração da palavra. Gostaria que você estivesse inteiro comigo aqui, não se permitisse ser distraídos, amém? Você que estiver aí atrás, está chovendo muito, então o telhado faz muito barulho. Se estiver ruim de ouvir, venha um pouco mais à frente, tem lugares aqui, amém? Fique à vontade. Vamos lá. Antes de declarar o texto bíblico aqui, você já pode adiantar que está em Mateus capítulo 16 e o verso é o 15. Mas antes de fazer leitura dessa palavra, eu gostaria de falar sobre esse primeiro tópico, em que nós vamos falar sobre promovendo a autolibertação. E eu quero lembrar a igreja de Cristo Jesus, como uma das primeiras frases que eu falei no domingo, nós fizemos a seguinte pergunta: você sabia que nós temos a tendência em viver em cativeiros emocionais? Eu fiz essa pergunta aqui no domingo para a igreja, e uma boa parte, louvado seja Deus por isso, respondeu que tinha sim a consciência do que é viver em cativeiros emocionais. Então você sabia que nós temos a tendência, o ser humano tem a tendência em viver em cativeiros emocionais por conta de atitudes e ações de espíritos malignos. Muito bem, tendo esse entendimento, nós vamos caminhar dentro daquilo que o Senhor colocou em nosso coração. E em segundo lugar, dentro da frase e a pergunta que eu acabei de fazer, amada igreja, eu quero dizer que é possível combater esses espíritos malignos dentro de uma base de direito espiritual conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Amém, igreja? Então é possível a gente combater num plano natural o nosso direito em sermos libertos por ações malignas de espíritos malignos que tentam impelir em nossas vidas esse cativeiro emocional. Então tem como combater dentro da base de direito. Qual é a base de direito? O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário deu direito a mim, deu direito a você de vivermos uma liberdade no Espírito de Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Pois então, através do sangue de Jesus, nós somos comprados, lavados e remidos. Amém, igreja? Através do sangue de Jesus nós somos comprados, lavados e remidos. Até aí tudo bem? Todos entendem? Glória a Deus por isso. Então, se eu entendo que eu fui comprado, lavado no sangue e remido no sangue de Jesus, e onde está isso? Em 1 João capítulo 1, verso 7, na parte B, diz que o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o nosso pecado. Aí mais adiante, em 1 João ainda no capítulo 2, o verso 2, ainda tem uma afirmativa que esse sangue, o único sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, foi o suficiente para a minha remissão, para a sua remissão dos nossos pecados. O único sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi suficiente para transformar a minha vida e a sua vida. E agora observe que não só em relação aos nossos próprios pecados, mas o texto lá diz o pecado do mundo inteiro. E logo a gente tem o seguinte entendimento. Qual é o seguinte entendimento? Que a escolha agora, se por um único sacrifício nós somos lavados, remidos e comprados pelo sangue de Jesus, e agora nós temos o entendimento o quê? Que agora a escolha é minha, é sua, de decidir se vamos trilhar com Jesus ou não. Porque o sacrifício foi feito,
por amor a cada um de vós. Mas o poder de decisão, o poder de escolha é meu e é seu. Todos compreendem? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Jesus por isso? Então, se eu entendo que isso é pessoal, é algo que eu adquiri na minha natureza humana, através da minha formação, pela divindade de Deus. Ele fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, colocou dentro do homem fôlego de vida, fez o homem alma vivente e deu o poder de domínio sobre o homem. O homem, quando eu falo homem, eu falo o ser humano. Então ele deu o poder na criação, lá em Gênesis, o próprio Deus Todo-Poderoso deu o poder ao homem de dominar e não ser dominado. E aqui está uma chave já para o meu coração e para o seu coração. O que atrapalha a nossa vida, da nossa caminhada com Deus é o quê? É que muitas vezes, em muitas fases da nossa vida, nós somos dominados pelas circunstâncias desse mundo, por situações que aparecem no nosso cotidiano. Somos dominados por sentimentos, atitudes, ações do tempo presente, capaz de paralisar o chamado de Deus na nossa vida. E aquilo que foi atribuído da parte do nosso Pai, do Deus Todo-Poderoso, como um dom, como um talento, como algo, como Paulo vai dizer aos Coríntios, uma preciosidade dentro do vaso de barro, que é a carne. Amém, igreja? Então eu quero trazer com isso um outro entendimento. E qual é? Nós precisamos ser convertidos nesse evangelho e não convencidos. Pegou aí? Convertidos e não convencidos. Porque existem pessoas, tipos de pessoas, que estão convencidas que estão no caminho certo, por estarem na igreja. Não, eu venho à igreja, eu sou um simpatizante, eu estou aqui, eu dizimo, oferta, eu oro, faço minhas preces, faço bem para todo mundo, faço mal a ninguém, não bebo, não fumo, não roubo. Eu estou convencido que eu sou um homem de bem. Legal, bacana, parabéns. Mas a conversão é algo que transforma. Então a pessoa convencida, em muitos momentos, ela vai mostrando que a sua arrogância e a sua pretensão, porque tudo que ela fala, tudo que ela faz, ela está convicta que é o certo. Uma pessoa convencida, está convencida que suas atitudes é a mais certa da vida. Não, o que eu faço, eu me garanto, porque eu estudei, eu fiz por onde, eu fiz faculdade em Harvard. Ainda vou aprender a falar isso aí, amém? Adriano que é bom nisso, né, Adriano? Aliás, glória a Deus. Então vamos lá. Então a gente eu não posso ser uma pessoa convencida nos meus sentimentos, se torna uma pessoa arrogante. Então a gente precisa entender aquilo que a palavra está nos ensinando, e nós precisamos ter um seguinte entendimento. Se eu me torno uma pessoa convencida, é diferente de ser uma pessoa que tem atitude. Peraí, mas para ser crente, a gente não precisa estar convicto daquilo que nós queremos? Sim, convicto do que você quer, mas não convencido. E a atitude do homem de Deus, da mulher de Deus, a atitude é diferente. Precisamos ser homens e mulheres. O Evangelho nos chama para ser homens e mulheres de atitude, de posicionamento, porque Deus não deu a mim, a você, um espírito de covardia, diz a palavra dele, mas sim um espírito de ousadia. Então o homem de Deus, a mulher de Deus precisa ser audacioso. E o que está faltando nessa caminhada, nesse tempo presente, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja hoje, nesse século, é ser um pouco mais audacioso, Sara. A gente precisa, Juan. Precisamos melhorar um pouco nesse entendimento, para que a gente não se perca dentro daquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Agora veja uma pessoa que vive a sua conversão, uma pessoa que é convertida no Senhor, é o tipo de pessoa que ela está sujeita a viver uma mudança. Uma pessoa que se coloca na posição de convertida, ela está se colocando na condição, presbítero Geraldo, de ser diferente, de viver uma transformação, de viver uma mudança. Então o convertido, ele tem a capacidade de mudar o seu jeito e o seu estado de vida. Convertido, ele muda o jeito e o seu estado de vida.
é totalmente radical. Até aí tudo bem? Posso ouvir um glória a Deus? Pois a palavra converter é mudar um curso, como também transformar. Então, a palavra converter significa mudar um curso, como também transformar. Promovendo a autolibertação dentro dessa temática, a gente precisa entender que precisamos não ser convencidos de que estamos certos, e sim transformado pelo entendimento e a revelação da palavra. Então o que nós queremos trazer dentro dessa linha, desse entendimento, através dessa ministração, em viver uma autolibertação, é a transformação no entendimento, pela revelação da palavra. Amém, igreja? Todos estão compreendendo? Muito bem. Então vamos avançar um pouco mais. Então, dentro disso que nós estamos falando, eu quero agora sim ler com você em Mateus, capítulo 16 e o verso 15. E diz assim: palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos: mas vós, continuou ele quem? Jesus, quem dizei que eu sou? Somente até aqui. O próprio Senhor Jesus pergunta aos seus discípulos: e vós? Vós, quem dizei que eu sou? Jesus, nesse momento, ele começa a testar o entendimento de seus discípulos. E é bem o que o Espírito Santo do Senhor, no tempo presente, quer fazer com o meu entendimento e o seu. Quer testar a nossa capacidade de entendimento da nossa caminhada com Ele até aqui. Amém, igreja? Daquilo que nós estamos sendo formados pelo Espírito de Deus. Então vamos lá. Então o apóstolo Pedro, nesse momento, ele começa a receber uma revelação, numa forma divina do Pai, que toca no sentimento do homem. Vamos lá, o 16 agora? E respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Verso 17, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurados é tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está está onde? Então o Pai dos céus revelou ao homem na terra, o quê? Que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Amém, igreja? Pedro aqui está vivendo um momento especial da sua vida, porque além de compreender, ele também vê o caminho. E mais adiante em João você vai ver que Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nessa revelação o apóstolo Pedro começa não só a entender a visão, mas também ele vê o caminho da felicidade, o caminho da vida, o caminho de uma mudança, de uma transformação na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro viu Jesus e reconheceu como Filho de Deus. A ótica de Pedro foi diferente dos demais. Então ele olhou e viu em Jesus Cristo o Filho de Deus. Você pode glorificar o Senhor por isso? E o que eu quero compartilhar com essa noiva amada de Cristo, linda, maravilhosa, que é você, homens e mulheres chamados pelo nosso Senhor para viver a santidade, para viver coisas boas e grandiosas nele. Nós precisamos ter esse mesmo olhar. Graça e paz, diaconisa Débora, meu irmão Getúlio. Você pode aplaudir pela vida do nosso irmão Getúlio, glória a Deus. Seja bem, estava com saudade desse momento. Eu vivo perturbando ela, estou com saudade de Getúlio, glória a Deus. Fique à vontade, meu lindo. Irmãos, nós precisamos ter essa mesma ótica que o apóstolo Pedro teve na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Deus. E agora vamos olhar agora para nós, o que nós somos hoje nessa geração, o que nós somos hoje nessa terra, o que nós representamos hoje aqui nesse lugar. Quem nós somos?
Jesus fez a pergunta, provando o entendimento aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Porque eles tinham uma caminhada com Jesus, já estavam caminhando com Cristo há um tempo, vendo os prodígios e milagres do Senhor, e agora Jesus começa a prová-los no entendimento. Estão dizendo tanta coisa ao meu respeito, mas eu quero saber daqueles que são mais chegados, aqueles que estão me acompanhando aqui nos bastidores. O que vocês estão vendo de mim? O que vocês estão dizendo que eu sou? Tem alguém já pegando o entendimento dessa palavra? Quem você entende que você é no Senhor? Qual é a qualificação que você dá a você mesmo, pela pessoa que você está se tornando em Cristo Jesus? Porque a nossa caminhada aqui vem com sofrimentos, com lutas. Essas lutas e sofrimentos são combustível para aperfeiçoamento para mim e para você. Amém, irmãos? Vocês entendem isso? Então nós estamos vivendo o aperfeiçoamento através das dificuldades que a gente vive. Eu não sei porque agora eu vi a Sara com o nenenzinho, e aí me veio a seguinte comparação. Essa criança é uma criança de quantos meses, Sara? 8 meses. Muito bem, uma criança de 8 meses está no colo dela. Nós podemos colocar e esperar que essa criança ande agora? Tem condição? Ela vai precisar passar por um processo da sua vida, que é o quê? Crescimento. Pegar firmeza em seus pés. E aí o primeiro passo dela é bom? Tranquilão? Vai de boa? Não. O primeiro passo dela, ela primeiro vai achar equilíbrio para dar o primeiro passo. Vai cair? Com certeza. Mas se ela desistir no primeiro passo, acabou para ela. Ela vai se levantar e ela vai achar firmeza novamente, e ela tem um objetivo. A criança sempre tem um objetivo, ela quer chegar a algum lugar. A nossa vida espiritual precisa ter o mesmo entendimento. Nós precisamos chegar em um lugar em Deus, e a palavra é de autolibertação para mim e para você. Nós precisamos criar robustez na nossa vida espiritual. Nós precisamos desenvolver isso em nós, porque o chamado é para crescimento. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus nos chamou para viver em desenvolvimento espiritual, crescimento espiritual. Por isso que a gente está passando por fases na nossa vida. Pastor, mas algumas fases dói. Faz parte. Como criança, um tombo não dói. E dependendo do lugar onde ela esteja, ou se o lugar for perigoso, pode prejudicar a sua saúde, a sua vida mais na frente. Quando criança, eu me lembro que eu quebrei os braços 2 vezes, irmãos, fazendo arte. Mas está aqui, ó, aí, ó. Está funcionando, porque o tempo criou calcificação nos ossos. Eu tive que trabalhar, eu fui tratado, mas eu não parei. Tem crente hoje, tem homens e mulheres de Deus que está parando o ministério, que está parando a empreitada que Deus colocou na sua vida. Deus te chamou para desenvolvimento espiritual. A nossa vida não acaba aqui. Oh, aleluia, aleluia. Nós precisamos viver a revelação dessa palavra, daquilo que Deus nos chamou para crescimento espiritual. Precisamos ver Jesus crescendo em nós. Precisamos ser Cristo nessa terra. O que é isso? Cristão, pequenos Cristo. Essa é a tradução. Esse é o significado. Agora, como representante de Cristo aqui, olha para mim, olha para você, olha para nós. Como representante de Cristo, amanhece um dia, como é que está teu dia, pastor Miqueias? Ó dia, ó céus, ó azar, tem que ir para mais um culto, quarta vitoriosa. Amanhã tem cura da alma. Tu já está derrotado emocionalmente, como é que tu vai vencer alguma coisa na tua vida? Nós precisamos ter uma consciência saudável e trabalhar para que ela continue assim. Então os encargos da vida, o fardo desse mundo é pesado demais. Não queira abraçar aquilo que o mundo te oferece, mas abrace aquilo que o reino dos céus liberou sobre a sua vida hoje. O que o mundo está oferecendo como curso dessa vida pode matar você emocionalmente, como não pode paralisar a sua vida de uma forma tal. E hoje a palavra do Senhor é liberdade, autolibertação sobre o seu estado emocional, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Quem concorda com isso? Oh, aleluia.
Vamos observar o verso 18 do capítulo 16 de Mateus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, o quê? A minha o quê? Igreja. E as portas do inferno, em algumas tradições do Hades, não prevalecerão contra ela. É aqui que é a moral da história. É aqui que parece que os nossos olhos não lê, não compreende. Jesus esperou o discernimento de um filho, de um seguidor. Após o discernimento e o olhar de Pedro, criterioso para quem era Jesus. Eu sou filho de Deus? Muito bem, Pedro. E agora eu vou dizer quem você é. Tu és Pedro. Pedra. E sobre essa pedra, sobre você, sobre o que está em você, sobre a revelação da graça em você, estão constituindo a igreja, estabelecendo um reino em você, onde as portas do inferno não prevalecerão. É um arrombar de portas espiritual. Uau! É um poder sobrenatural. Joane, mas hoje parece que nós cristãos perdemos essa revelação. Joana, sabe o que acontece? Parece que o mal é mais forte. A sensação da opressão maligna parece que vence o poder da igreja. E o culpado somos nós mesmos. Porque a gente não se fortalece na palavra que foi dada, na revelação entregada da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí a sensação que se tem é que o maligno é mais poderoso do que o Espírito Santo que habita em você. O Espírito que veio da parte do Senhor está em você. E aí fica sufocado por tanta pressão e opressão, ao ponto de você se colocar tão pequeno, tão baixo, tão diminuído, de não entender que é você que tem o domínio para meter o pezão na porta do inferno e acabar com todo o mal. Temos autoridade de ir ao inferno e resgatar quem está caído lá. Está entendendo a visão, igreja? Não é o poder das trevas que precisa entrar na minha vida e fazer a desgraça que ele quer. Sou eu que preciso ir em lugar de trevas e levar a luz que precisa ser levada. Eu tenho esse poder, você tem esse poder, mas qual é a situação toda que está acontecendo? O trâmite do inferno, a reunião dos demônios é para justamente atrapalhar esse entendimento. Porque o dia que você se vê como um filho poderoso em Deus, vai ser um corre-corre de capeta, de diabo, de demônio. Porque tu vai, já viu o filme Quarto de Guerra? Quem assistiu esse filme? Vai ser igual aquela mulher que vai abrir a porta da casa. Ô diabo, sai daqui, você não tem mais nada na minha casa não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando você começa a se ver no espiritual quem você é, o negócio muda, a casa fica limpa, o negócio vai transformar, meu irmão. Mas a intenção do adversário é que você não veja quem você é na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra hoje é despertamento. Eu preciso fazer essa autolibertação em minhas emoções, para que eu não seja refém do diabo. Eu sinto saudade dos tempos da minha tia Del, do tempo da nossa mãe Dionei, em que nas consagrações aquelas mulherzinhas do coque chegava e falava assim: já te vi, pode sair da vida dela, diabo, solta a vida dele, já te vi, pode sair. Que saudade. O que aconteceu com a gente? Era só as irmãzinhas do coque que era poderosa, que vivia isso?
Eu me lembro do joelho da minha mamãe, tinha calo de tanto orar de joelho. Era religiosidade? Você pode orar de joelho, deitado, em pé. A Bíblia não fala uma forma como se deve orar, mas ela só fala, ore. Ela te ensina a orar. Você é visitado num momento em que você entrega o coração. A forma em que você inclina o seu coração a Deus, é isso que importa. Como está sendo inclinado o seu coração a Deus? É verdadeiro? Está contrito ali? É inteiro? É disso que se trata. É disso que o Espírito quer na minha vida e na sua vida. Está entendendo? Quando a gente se vê quem nós somos, a gente olha para nós, o Espírito revela a tua autoridade, te constitui como cabeça, te constitui como sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. Tudo atribuição nossa. Mas aí você anda pela rua, vê um crente depressivo, cabisbaixo. Como é que você está? Ai, está tudo ruim, ora por mim. Eu não sei, está tendo uma tribo. O vento soprou lá em casa, varão. Ô, meu irmão, o vento sopra. O vento sopra. Mas a tua base está em quem? Teu alicerce está em quem? Qual é a rocha que tu está firmado na rocha ou tu está firmado na areia? A tua construção foi na rocha, que é Cristo? A tua edificação foi na areia. A gente precisa entender como é que nós estamos construindo o nosso relacionamento com a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa temática, a autolibertação, a gente precisa viver ela diariamente. Eu costumo falar no atendimento de cura da alma, quando a gente vai encerrando, eu falo assim, olha, a cura da alma não acabou não, hein? Ué, mas a gente não orou, não foi a oração final da libertação, pastor? Sim, mas a cura da alma é todos os dias. Você precisa promover autolibertação, porque é de dia em dia, é de glória em glória, que você vai vivendo experiências e momentos no Senhor. Como foi pregado aqui no domingo, a gente não pode só preparar, limpar a casa e não colocar nada dentro. Limpa essa igreja, tira as cadeiras, tira tudo, deixa tudo bonito, perfumado, limpinho, deixa as portas abertas, deixa a janela aberta, tudo aberto. Vai passar de repente 1, 2, 3 dias, uma semana, já começa a aparecer um morador de rua, entra, aí o outro traz começa a juntar pet, começa a juntar não sei o que, começa a entrar, quando você vê, a casa está cheirando mal, está bagunçada, tem lixo, está abandonada, entrou quem não devia entrar. Está entendendo o que eu quero dizer na revelação da graça? Então, se a gente não adornar a casa, eu estou falando de casa emocional, do coração, Satanás, ele não gosta de luz não, irmãos, ele quer escuridão, ele quer que você caminhe nas trevas, ele quer que você caminhe na ausência da luz. E quando Pedro olha, diz, tu és o Filho de Deus, a ótica dele se abre, o entendimento se abre, Jesus dá agora uma, devolve ele uma outra, e tu é Pedro. Vamos ver o verso 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Olha, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra, terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Que poder é esse, gente? O homem liga. Você tem a capacidade de ligar e desligar. É isso mesmo que a gente está entendendo, a gente acabou de ler isso. A gente tem um poder dado na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo de ligar e desligar. Pô, tu não está nem dando glória a Deus por isso. Tu nem se alegrou por isso. Vocês já sabiam disso? Já entenderam isso? Por que a gente caminha então da forma que nós estamos? Por que parece que a unidade não funciona mais? Por que a gente não liga num só pensamento de ver os milagres e prodígios? Por que a oração da oficina é tão pesada que a gente fica arrastando? Vamos, ora aí, cara. Vamos aí, ora aí, vamos ligar, vamos isso aqui. Junta comigo em oração, irmãos, liga comigo em oração, vamos lá. Os céus, o texto diz, concordam com a bênção, já é liberado, já foi feito. Sabe qual é o problema maior? É que não tem dois ligando na terra. Então, por que a ausência do prodígio e do milagre?
Está faltando concordância, coração inteiro. Isso, relacionamento. Está faltando isso, intimidade. Está faltando olhar para Jesus e entender que Ele é o Senhor da nossa vida, é o Filho de Deus, e nos deu direito, poder para exercer. Aqui o texto é bem claro que Pedro recebe o quê? Chaves de autoridade, chave que abrem e chaves que? Chave que? Que fecha. Observe, irmãos, somos constituídos igreja sobre um fundamento que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos constituídos igreja através de um fundamento. Qual é o fundamento? Jesus Cristo. Esse é o fundamento. Sobre esse fundamento, o que ele faz? Chama o primeiro pastor da história, Pedro, colérico sanguíneo, acho que é isso mesmo, né? O risca-faca, que corta a orelha do outro. Era um discípulo que estava em rebeldia ainda, estava sendo melhorado. E nesse momento aqui, era o momento em que ele ia ainda fazer essa rebeldia de cortar a orelha de Malco, porque quando ele viu Jesus sendo levado, ele ficou irado. Aí lembrei de novo do negócio, varão irado, que isso, varão? Então não pode ser assim, não podemos ver isso. Nós temos que ter um coração realmente entregue a esse entendimento, e entender que nós somos constituídos como igreja sobre um fundamento que é Jesus Cristo. Em Pedro, o Senhor Jesus estabeleceu o quê? O governo de autoridade. Eita, vai pegar agora, hein? Preste atenção no que eu quero ministrar no meu coração e no seu coração. Na pessoa do apóstolo Pedro, o que o Senhor Jesus fez? Ele estabeleceu o governo, uma palavra de autoridade sobre a vida de Pedro. Qual a palavra de autoridade sobre a vida do primeiro pastor da história? Autoridade, e o que? Para decidir, para estabelecer e também para destruir. Para decidir, governo. Para estabelecer, fundamentos. Para destruir, desfazer ou desconstruir as obras do diabo. Você entendeu isso, igreja? Mas pastor, você está falando de Pedro, mas ele está falando que isso é a formação da igreja. O que estava na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aplicou mostrando o reino, agora ele está dando, tá bom, agora você é Pedro e eu estou atribuindo isso a você. Domínio, autoridade e poder, para você exercer, para você fazer. E sobre essa palavra, agora vai, constitui a minha igreja. Edifica ela, edifica, o que é edificar? Construí-la. Deus está tocando na minha construção e na sua. Deus está tocando em áreas em nós que ainda não foram tocadas. Deus quer que você esteja inteiro nele, construído nele, em suas emoções. Deus não quer que você seja um homem ou uma mulher fraca. Não, Ele quer que você seja audacioso, corajoso, vencendo as dificuldades desse mundo. Você é muito mais do que a imagem que reflete no espelho. Quando nós vamos acordar para uma realidade que nós somos filhos de Deus e sobre as nossas vidas está o poder da palavra. E quanto mais eu entendo, eu me encho com essa palavra, eu absorvo ela dentro do meu coração. E se eu tenho uma palavra dentro do meu coração, em João vai dizer isso, que tudo que eu pedi ao Pai será feito. Porque é pela palavra, a palavra dele é poderosa. É uma palavra, é uma lei de Deus. Ele falou assim para Pedro: eu dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Jesus está dando a chave do reino dos céus a Pedro. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, caminhando para o segundo tópico, eu quero revelar à igreja de Cristo algumas ciladas de Satanás, como forma de destruição do organismo vivo chamado corpo de Cristo. Vamos lá. Então, nos versos 21 ao 23, nos versos 21 no 23, coloque por favor no modo avião. Do verso 21 de Mateus, do capítulo 16,
o Senhor Jesus começa a falar sobre o seu martírio. O Senhor Jesus começa a falar do que iria acontecer por conta de sofrimento, por amor à sua criação. O Senhor Jesus começa a chamar os seus discípulos: vem cá, preciso revelar algo para vocês, para que quando acontecer vocês creiam no que fora dito. E Jesus começa a instruir: serei preso, castigado, vão me esbofetear, vão me maltratar, vão me amarrar, vão me torturar, serei morto. E Jesus começa a falar desse martírio, de tudo que vai acontecer. Ele fala assim: mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. E parece que essa última frase, parece que não entra na mente. E Pedro, como sempre, ele é tomado agora por um sofrimento, ele é tomado por um sentimento. Ao ver que o seu Senhor iria padecer e passar por esse martírio, Pedro é tomado de sentimentos de angústia, de medo e pavor. E Pedro, como sempre, precipitado, o que acontece? Ele: não, Senhor, chama Deus à parte. Você está mais pertinho, posso te usar, Felipe? Vem cá, vem ser Jesus. Ei, aplauda Jesus, gente, olha aí. Glória a Deus. Esse é o nosso pequeno Cristo aqui, meu filho. Amém? Aí eu sou Pedro, tu é Jesus. Tá bom? Vamos lá. Aí Jesus está falando para os seus discípulos: fala assim, eu vou passar, vou sofrer, vai, só gesticula, vai, vou. Ô Jesus, espera aí, faz contigo não, tu não vai sofrer isso não, vem cá, calma aí, tu fez tanto milagre, Jesus, tu é o cara. Não, Jesus, não vai acontecer nada disso não, tem misericórdia de ti, Jesus. Pode ir lá, Felipe. Está entendendo? Pedro fez isso com Jesus. Mas o que o texto está revelando para mim agora, no verso 22, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, ó Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Verso 23, mas Jesus, voltando, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vamos analisar o texto? Vamos analisar esse momento, para que você entenda, não se distraia. Pedro é tomado de sentimentos, porque Pedro amava Jesus, sim ou não, igreja? Ele amava Jesus. Mas quando Jesus começa a falar do seu sofrimento, seu coração sente: eu não quero que meu melhor amigo sofra. Você quer que a pessoa que você ama sofra? Ela começa a falar que vai sofrer, que vai padecer. Cara, meu Deus, ele vai sofrer isso mesmo? Não, mas não, ele pode fazer alguma coisa por ele mesmo. Não, ele é poderoso. Não. Você pode ter uma reação melhor. A gente quer fazer isso, não é? É aqui que a gente precisa filtrar as informações. É nesse pequeno intervalo de entendimento que nós precisamos discernir algumas coisas. Pedro é ferido em suas emoções. Satanás acha essa brecha, por conta do amor que ele tinha na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vê que o coração está angustiado. Quando Pedro começa a falar, a voz dele é tomada pelo maligno. Jesus repreende, volta a Pedro, mas repreende quem? Satanás. Ele não está repreendendo a Pedro, ele repreende Satanás na boca de Pedro. Tu está pegando isso aqui? Arreda Satanás. Ele não falou arreda Pedro. Sai para lá, Pedro. Tu está endemoniado. Não. Arreda Satanás. Tu és para mim. Quem ele está dizendo tu? Ele está dizendo Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Pedro, ele está dizendo que seria pedra para revelação, a pedra da graça. Mas Satanás, ele está dizendo o quê? Pedra de tropeço, porque só cogita das coisas da carne. O que é cogitar, irmãos? É pensar. Satanás trabalha em nossas emoções, nas coisas que dá prazer a essa carne. Ele estuda o ser humano, a raça humana, durante todo esse tempo, e sabe aquilo que é prazeroso para o seu coração, para o meu coração, e ele começa a tentar o homem nas suas próprias concupiscências, nos seus próprios desejos.
Ele tenta a mim e a você no nosso desejo. Qual era o desejo de Pedro? Era ver Jesus bem. Qual era o desejo de Pedro? É que seu amigo não morresse. O que eu quero falar com isso? Você vai entender. A autolibertação é isso. Pastor, mas eu tenho um amigo, o homem da igreja, o pastor, homem de Deus. Não, mas o pastor me ofendeu. O pastor falou essa palavra inadequada. O fulano fez isso, o Beltrano fez aquilo. Não fique pela primeira impressão. Caminhe com o seu irmão. Porque tem um ditado que diz que a primeira impressão é a que fica. Isso é errado. Eu não concordo com isso. Discordo dessa frase. Viva com o seu irmão e você vai saber verdadeiramente quem ele é. Só a convivência vai revelar a pessoa que está do seu lado. Então a gente precisa entender que as impressões não podem ser a que fica. Porque se a gente fosse tomar pela impressão, a Eva, quando viu a serpente falando, seria a coisa mais bela desse mundo. Mas olha o poder de destruição da serpente, que continua matando até hoje, continua seduzindo até hoje. Então a gente não pode ficar na primeira impressão. Então a gente precisa entender o que a palavra de Deus, o que o Evangelho está nos ensinando. Satanás aproveita de pequenos espaços, por conta da ansiedade, angústia, fragilidade humana, e usa, muitas das vezes, os nossos lábios. Agora, o que a gente precisa entender disso tudo? Aleluia. Cuidado com os seus sentimentos. Trate deles, para que não seja seduzido pelo maligno. Sentimentos malignos têm a capacidade de tirar você do lugar em Deus. Esse sentimento maligno que afetou a vida de Pedro, em um instante, em um momento, tirou ele de um lugar em Deus, o lugar da revelação. O que havia tido a revelação que Jesus Cristo era o Filho de Deus, agora se deixou ser usado pelo maligno. Pedro deixou de ser homem de Deus, irmãos? Pedro deixou de ser apóstolo do Senhor? Ele perdeu o poder da palavra em que ele foi constituído igreja e pedra do Senhor? Não, claro que não. Mas o falar sem pensar, o falar sem filtrar, o ser precipitado, são brechas pequenas que nós abrimos em nossa vida e Satanás acaba falando na nossa boca. E a gente precisa entender isso. Como Satanás destrói a vida de um homem e da mulher de Deus. Quais são as armas de Satanás contra as nossas vidas? Ele é sagaz. Diferente de mim, de você, sabe qual é? Que ele não tem pressa, porque ele já sabe que está condenado. Nós, por conta de ansiedade, eu já falei aqui que esse sentimento de ansiedade, isso não provém do Espírito Santo, é algo que destrói, corrói o ser humano, e por conta dessa ansiedade faz com que eu e você tome atitude precipitada e a gente caia em destruição emocional. Então o que a palavra está nos ensinando nessa noite é: precisamos cuidar do nosso lugar em Deus e evitar que brechas ou lacunas aconteça, para que Satanás não venha usar da nossa boca, usar da nossa mente. Eu contei uma experiência minha aqui no domingo passado. Eu quero contar uma outra. É muito bom a gente falar da palavra, mas a gente viver aquilo que a gente fala é diferente, né, irmãos? E o pregador vive aquilo que está pregando, aquilo que pregou, ou ainda vai viver o que prega. Isso é uma lei para quem prega, para o início da palavra. Ele vive o que já pregou, o que está pregando, ou o que vai viver ainda. Então vamos lá. Certo momento dentro de casa, estava eu, Raquel, Renan na mesa. E a gente estava ali vivendo aquele momento do café da manhã. Eu vou lembrando aqui, se eu esquecer, você me lembra. Café da manhã. Aí Raquel botou a sanduicheira para esquentar o pãozinho sobre a mesa, estava lá. O Renan estava o copo de leite, tudo direitinho, arrumadinho. E daí o Renan pega o celular querendo mostrar alguma coisa. A Raquel pegou o celular da mão dele, queria mostrar alguma coisa para mim. E naquela coisa ela botou o celular em cima da sanduicheira, mas sem prestar atenção. Eu que sou o cara que observo tudo, quem já me conhece sabe, parece que eu tenho toque, né, irmãos? Eu gosto tudo alinhadinho, direitinho. E quando eu vi que ela pegou o celular e colocou em cima da sanduicheira, eu falei, vai queimar a mão dela, ela vai deixar o celular cair no chão. A reação que eu tive, você é louca?
Eu falei para ela: você é louca? Olha o que você vai fazer? Ela quase caiu de susto do que eu gritei com ela. E ela pegou aquilo, olhou para mim, e eu senti que o olhar dela angustiou. E eu, por minha vez, falei: por que eu falei essa palavra? Eu não queria falar essa palavra. Aí eu falei: perdão, amor. Pega isso aqui, igreja. Por que eu estou falando tudo isso de Pedro? Para que a gente entenda na palavra. Lá no passado acontece, e na nossa vida também. Eu estou ministrando sobre essa autolibertação, porque nós vivemos isso aqui dia após dia. É aqui que Satanás pega muito de nós. A gente precisa entender isso e quebrar cadeias sobre as nossas vidas. Eu olhei para ela e falei assim: perdão, amor. E ela baixou a cabeça. Ela não me respondeu mais nada. Mas foi uma flecha inflamada do maligno no coração dela. Eu pedi perdão. Levantamos da mesa, acabou aquilo tudo, acalmou tudo. Aí eu fui fazer minhas coisas que tinha que fazer. Fui estudar a palavra de Deus. Entrei no meu quartinho, eu tenho um quartinho de guerra em casa. Aí fui estudar a palavra, estou lá estudando. Daqui a pouco deu hora do almoço. Não, minto. Ela foi levar uma água para mim. Bateu lá: filho, você tomou água hoje? Bebe água. Levou lá água para mim. Eu tomei água, olhei para ela, vi que o semblante dela não estava mais o mesmo. Eu falei: o que foi? Eu estou triste ainda. E eu falei: mas eu te pedi perdão. Ela falou: não sei, mas está doendo aqui. Eu falei: Aí eu me liguei: Satanás, tu falou na minha boca isso daí, eu não queria falar aquilo. Eu falei: não, me levanta. Aí eu levantei, irmão. Coisa espiritual se resolve do espiritual. Aí eu levantei: não, peraí. Botei a mão no coração dela e comecei a orar. Eu falei: em nome de Jesus, seta maligna, dardo inflamado do inferno, sai do coração da minha esposa. Deus, tu sabe que eu não queria ferir ela, portanto eu firo você agora. Entidade maligna, seja ferida pela mão do meu Senhor. Passou ou não passou, filha? Acabou. Coisas espirituais se resolvem em regiões espirituais. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Ninguém aqui é melhor que ninguém, ninguém é super santo. Nós estamos aqui num treinamento, nós estamos aqui vivendo aperfeiçoamento, irmãos. A gente precisa ter discernimento. O Senhor me deu essa chave. Eu falei: que é isso, Senhor? Tu deixou isso acontecer para mim entender o que aconteceu com Pedro? Porque a gente mete o malha no Pedro, falando que Pedro foi meia boca, foi meio crente, nada. Ele te amava tanto, que a angústia criou uma situação. A minha aflição em ver a Raquel quase se queimando com aquilo, eu falei: você é doida? Mas eu falei louca, eu não queria falar louca. Como que a minha mulher é louca, gente? Ela não é louca. Mas a palavra maligna veio e saiu. E eu falei: eu não queria falar aquilo. Entende isso? Satanás tenta isso na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo. Por que casamento se acaba? Por que homem e mulher estão brigando? Porque filho sai de casa, é pai que não compreende, é mãe que não compreende, é casal que se não entende. Por quê? Porque são palavras como essa que alguém não ficou na brecha. E nós precisamos ter esse entendimento. E essa palavra hoje é uma palavra para a gente ver uma autolibertação. Se você entendeu e você caiu, ei, arruma a tua casa, arruma o teu altar, arruma aquilo que Satanás bagunçou dentro do seu lar. Você tem poder para isso. Você tem poder para isso. Quando a gente vê e entende, ele mete o pé. Na hora que eu terminei de orar, acabou, irmãos. Então não é boca para fora. Não é meia boca a nossa vida com Deus, o nosso evangelho, irmãos. Tem que ter uma vida no altar, é atitude. Nós temos o poder para construir, para edificar, mas também para destruir. Olha isso aqui, olha isso aqui. Eu fiquei muito triste que 22 anos você nunca falou isso comigo, né? Que eu era louca, e a importância que eu falei para você, que eu estava ferida. Tem que falar. Relacionamento é isso. O nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento que não é só Ele que fala, ou só você fala. Você tem que ouvir. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? A gente precisa ouvir, a pessoa precisa falar. Você está tanto tempo na igreja, você está tanto tempo no evangelho, mas você não está falando direito com Deus, as suas necessidades. Ou você não está ouvindo direito a voz dEle. Tanto tempo num relacionamento, mas ninguém se entende. Mulher que não consegue falar com o marido: eu não gosto, eu não quero, isso aqui me ofende, isso aqui me maltrata. Homem que não consegue falar com a sua mulher: não, ela é meu bebelô, peraí, se eu fazer isso aqui ela vai me deixar, ai de mim. Ô meu irmão,
Estabeleça governo na sua casa e princípios. Ô mulher de Deus, se valoriza diante do Senhor. Fale o que você quer, o que você não quer. Eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero, eu aceito, não aceito. Machucou, não machucou, feriu, não feriu. Mas fale, porque isso é relacionamento, isso é construção de vida. E Satanás entra nesse meio, isso é ponta solta, e a gente precisa prender essas pontas soltas, porque nós temos poder para isso. Aleluia. Arreda-te de mim, Satanás, disse o Senhor Deus, porque tu és para mim pedra de tropeço, só cogita das coisas dos homens e não nas de Deus. A mensagem promovendo autolibertação veio para nos ensinar a cuidar de nossas reações humanas, pois o nosso adversário tem estudado as nossas reações e tem criado fatores surpresas para pegar a mim e a você. Satanás tem estudado as reações humanas, e o ser humano, eu falei isso aqui no domingo, o ser humano, ele tem muitos aspectos, mas olha só, tem pessoas que quando vive um momento de um sinistro, aconteceu um apagão aqui, um relâmpago, está chovendo, dá um relâmpago forte e um apagão, de repente a pessoa que é agitada, ela já sai correndo, atravessa o blindex com tudo e já vai para a rua. E tem outro que é mais passivo, ele fica em estado de choque, vai ficar se tremendo todo com o barulho e o apagão, e Jesus tem misericórdia, Jesus voltou e eu fiquei. É um estado de choque. Então são reações que o ser humano tem, a nossa natureza, o seu natural tem. E eu me lembro, não vou falar. Eu me lembro, eu e meu irmão Dionei socorremos nosso pai. Não sei se tu vai lembrar disso. Meu pai infartou. A primeira vez que ele infartou, eu botei no Fusquinha. Tinha um Fusquinha. O Fusquinha deu 130 daqui no Rocha Faria. E pá, foi 130 o Fusquinha. Aí quando chegamos lá, aí pegamos eu e meu pai infartando, já ficando tudo preto aqui a cabeça dele. A gente entramos no Rocha Faria, deitamos ele na maca. Aí tinha uns seguranças, calma aí que só pode entrar um, aquela burocracia, né, de hospital, né? E aí o meu irmão, não, peraí, aí tem que fazer a ficha primeiro, porque fazer a ficha, rapaz, meu pai está morrendo. Eu já fui assim, eu reagi. Eu fui, aí meu irmão veio atrás de mim, Dionei veio atrás de mim, que ele é o mais velho, veio, calma, cara, você está nervoso, calma. Eu já fui lá, brabo já. Aí eu cadê o médico, meu pai está morrendo. Aí quando eu vi que meu pai ficou roxo, que desmaiou, eu entrei num pavor danado, gente. Eu virei o samurai. Eu chutei as portas do Rocha. Pá, cadê o médico daqui? Cadê o médico daqui? Veio um polícia, não foi? Aí o que é isso? Não toca em mim, não. Aí eles pensaram, que é esse cara? Não toca em mim, não. Aí veio o polícia e meu irmão, ele ficou assim, parado. Aí depois ele me acalmou. Mas cada um tem uma reação. Mas aí quando o médico veio, aí ele falou assim, vamos aqui. O polícia pegou, na máquina ele fez o trabalho dele, tá, gente? O polícia fez o trabalho dele. Pegou, vem comigo. Aí ele entrou lá, aí tinha uma sala, aí tinha um médico lá. Aí eu falei, tu é médico? Ele deu, salva meu pai. Ele pegou para a sala vermelha, levou. Aí deu choque lá, fez o negócio que tinha que fazer. Pronto, meu pai voltou. Aí o Dionei falou, agora deixa comigo, vou lá. Ele é mais calmo. Mas eu não. Eu tive essa reação. Então, num momento de urgente, a nossa natureza acaba fazendo aquilo que não é para o consciente, para o certo. Estão entendendo isso? Eu podia ser prejudicado, podia estar preso, podia ter acontecido alguma coisa, os guardas juntar lá, que esse magrelo folgado aí, desce o arrependei-vos nele aí. Podia, irmãos. Mas aí? Mas também salvei meu pai. Mas o que eu quero dizer com isso, nossa natureza humana tem reações, e o que nós estamos aprendendo aqui pela palavra de Deus, e que algumas reações nossas pode ser ruim, porque o adversário vai querer usar de uma reação sua, de um repente seu, pode ser maligno, e a gente precisa contar com algo divino, com algo da parte do Senhor na nossa vida, que é discernimento espiritual. Nós precisamos ter um discernimento espiritual, buscar isso em oração sobre a nossa vida, para que a gente entenda o ambiente em que nós estamos. E é isso que Deus quer que eu entenda, porque quando ela falou para mim,
eu entendi o ambiente que eu estava. Eu falei, peraí, eu estou me preparando para a palavra, eu estou estudando uma mensagem. E aí o inimigo lançou a seta no coração dela. Se ela não está feliz, eu não estou feliz. A gente é uma só carne. Peraí, se feriu lá, pegou aqui também. Que negócio é esse? Não, eu tive que me mover. Mas se ela não fala, e se ela começa a demonstrar com atitudes negativas, se em vez de colocar o positivo, ela começa a armazenar o quê? Negatividade sobre ela. Ela começa a descer, aquilo fica no coração, aquilo começa a enraizar, e aquilo começa a prejudicar o relacionamento. É isso que o Espírito Santo está falando para mim e para você. Não deixe o seu relacionamento com Deus ser prejudicado por falta de fala. Então fale com Deus as suas necessidades, se relacione com o Senhor em suas dificuldades, para que você viva o melhor de Deus em sua vida. Aleluia. A gente pode pedir a Deus o poder, para que a gente possa ultrapassar essas dificuldades, para não perder o curso da nossa vida. Em nossa caminhada aqui, seremos surpreendidos com ataques espirituais de demônios, para nos tirar do quê? Do destino que o Senhor nos deu. Existe um destino para mim e para você. Então os ataques espirituais, emocionais, vai vir. E nós precisamos estar inteiros no Senhor, combater esse bom combate, para entender que nós temos uma carreira muito excelente e extraordinária para viver no Senhor. Calibre a sua mente com o que fora dito em Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas capítulo 5, verso 22. Eu falei que na nossa sala de oração aqui na sexta-feira, nós oramos sobre isso, e o Senhor nos deu essa chave. Eu preciso calibrar a minha mente, você precisa calibrar a sua mente com coisas boas que o Senhor já liberou sobre a sua vida. E quais são? Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu preciso calibrar a minha mente com isso, preciso estabelecer isso dentro de mim, e não viver na negatividade que o mundo está implantando sobre mim, que as aflições estão tentando fazer com que eu ceda, com que eu viva. Então o que nós estamos pregando aqui, vive essa autolibertação em sua vida, trazendo palavras positivas sobre você. Você precisa ter amor, você precisa ser alegre, você precisa ter paz, você precisa ser longânimo, benigno, bondoso, fiel, manso, irmão. Quando a gente fala manso, Jesus fala, aprendei de mim que sou manso, no original grego, e aí vem as traduções. Esse manso não é aquele cara do bocó, pacato, que não fede nem cheira, não é isso não. Manso é domínio, manso é um dos poderes maior, é autocontrole, e isso é dado a mim e a você como igreja. Então quando ele fala assim, aprendei de mim que sou manso, eu tenho um controle. Ele disse, a minha vida ninguém a toma, eu a dou. Ele era manso, ele tinha um controle e o domínio sobre o que ele queria. No Evangelho de João, quando vieram prender Jesus, ele disse assim aos seus discípulos, aí veio o príncipe desse mundo, e nada ele tem em mim. Isso é a mansidão, autocontrole, não havia brecha em Jesus. E é isso que precisa acontecer na minha vida e na sua vida. Aí está vindo a tentação, aí está vindo a dificuldade, aí vem as coisas, as crises emocionais, é a coisa acontecendo dentro de casa. Ei, mas nada disso vai achar lugar no meu coração para fazer morada. A gente não pode impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas a gente pode impedir deles fazerem ninhos. Então não deixa Satanás fazer um ninho no teu entendimento. Não deixa Satanás destruir o seu emocional. Não deixa o adversário entrar na sua casa emocional, o seu coração, na sua mente e fazer dali morada. Não, você é morada do Altíssimo. Você é sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Aleluia. Uma coisa, igreja, é eu errar. Uma outra coisa
é permanecer no erro. E eu preciso concluir nessa fala, e eu já peço ao ministério que se posicione. A gente errar, a gente precisa reconhecer, errei. Agora, permanecer no erro, fazer vista grossa, não entendi muito não, tu sabe que tu errou, não entendi muito não, baixa a bola, vence esse orgulho, se reconcilia, peça perdão, arruma a tua casa, trata de suas emoções, para que Satanás não roube aquilo que é precioso em você. Deus te deu algo muito precioso, e você precisa trabalhar dentro desse entendimento em sua vida. Corrija o seu curso de vida, promova essa autolibertação dentro do seu coração, dentro da sua vida, do seu estado emocional, para que você não se perca no curso desse mundo, porque Deus estabeleceu algo para você, que é muito melhor do que esse plano natural, que a gente vê, que a gente pode palpar. De tudo isso que é palpável, Deus estabeleceu algo no sobrenatural para mim e para você, que é tão real. É tão real. Quanto a luz que nos clareia, quanto esse teto que nos protege da chuva, quanto a cadeira que você está sentado, quanto o ar que você respira, o céu é real. Jesus Cristo é real. Ele nos amou ao ponto de doar a sua vida por mim e por você, dizendo: eu tenho um reino de luz, eu tenho princípios e valores para você, eu tenho liberdade. Troque esse cativeiro emocional pela liberdade proposta hoje. Viva a liberdade que Jesus te deu, é direito seu. Viva o que é direito seu. Não deixe que os espíritos transgressores, nós já ministramos aqui, espíritos malignos, venham roubar aquilo que é seu por direito. Eu te convido a ficar de pé nesse momento.